Mas hoje nós vamos aproveitar aqui esse espaço sempre dedicado à política para dar uma olhada, dar uma sequência, na realidade, num trabalho que nós temos feito há algum tempo aí em parceria com a Agência Lupa, dar uma olhada no que tem dito candidatos à presidência da República. Nós já fizemos isso com outros candidatos que se pronunciaram aí ao longo do tempo, e dessa vez o nosso foco será o deputado federal Jair Bolsonaro, que é do PSC do Rio de Janeiro, ele que esteve em uma turnê pelos Estados Unidos nesse mês, além de se encontrar com investidores e analistas, concedeu entrevistas, fez pronunciamentos através das redes sociais e participou também de palestras. A Agência Lupa checou algumas das afirmações feitas pelo deputado. Lupa CBN. Cristina Tardáguila, muito bom dia para você. Oi, Milton, bom dia ouvinte da CBN. Vamos pegar a primeira frase aqui, separada para nossa análise. O deputado Jair Bolsonaro, em transmissão feita ao vivo pelo Facebook no dia 13 de outubro, disse o seguinte: se você pegar os anais da Câmara dos Deputados, não encontra um só pronunciamento dos deputados do PT e do PCdoB condenando os ataques aqui. E ele se referia ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Falso. Pois é, Milton, a gente fez exatamente o que o deputado sugeriu na frase. Fomos aos anais da Câmara dos Deputados. E olhando, naquela semana fatídica lá de 11 de setembro de 2001, a gente encontra pelo menos 4 deputados do PT fazendo discursos e condenando os ataques às Torres Gêmeas. Vamos contar um pouco aqui para o ouvinte como é que foi aquela semana na Câmara dos Deputados brasileiros. Bom, amanhã do dia 11 de setembro, foi uma terça-feira, quem trouxe a informação sobre os atentados foi o deputado Valdeci Paiva, do PSL do Rio de Janeiro. Ele chegou a interromper a sessão solene daquele dia para falar do assunto. Bom, aí houve uma sucessão de discursos no dia 11, no dia 12, gente do PSL, gente do PMDB, gente do PPB, muita gente. Bom, no dia 13, o deputado o Jair Bolsonaro fala, ele condena o governo do Fernando Henrique ao se solidarizar com o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Em sua opinião, na opinião do Bolsonaro, Fernando Henrique tinha tentado, abro aspas, tirar proveito politiqueiro de um grave episódio ocorrido nos Estados Unidos. Logo depois do Bolsonaro, no dia 13, foi a vez do deputado do PT do Paraná, o doutor Rosinha, fazer um pronunciamento e condenar de forma clara o ataque às Torres Gêmeas. Ele falou o seguinte: Milton, assim como o nosso partido, lamentamos as vítimas inocentes deste atentado. Inocentes, acreditamos, não devem pagar por erros ou políticas internacionais imperialistas de governantes. Depois, o deputado Nelson Pellegrino, que é do PT da Bahia, também foi à tribuna naquele dia 13 e também condenou o ataque. Ele disse: o terrorismo há de ser repudiado e a solidariedade reafirmada. Solidariedade não só às vítimas, mas à própria nação atingida. Na sexta-feira, no dia 14 de setembro de 2001, teve mais petista falando. Foi o deputado Paulo Paim, que pegou os microfones da Câmara para afirmar sua posição. Ele disse assim: a nação norte-americana foi agredida de forma covarde por terroristas, cujos atos devem ser repudiados por qualquer homem de bem. E, por fim, naquela semana, ainda teve o deputado Pedro Celso, do Distrito Federal, lendo uma nota do partido, do PT, em solidariedade às vítimas. E nessa leitura ele foi enfático. Ele disse o seguinte, abro aspas: os trágicos acontecimentos desta terça-feira nos Estados Unidos constituem um crime hediondo que merece o repúdio de toda a humanidade. Como a gente sempre faz, Milton, procuramos o deputado Jair Bolsonaro, contando essa apuração detalhadamente e pedindo que ele comentasse, mas ele não respondeu até o momento, viu? Perfeito. Vamos então à segunda afirmação que foi separada aqui para nossa checagem. Disse Bolsonaro também naquela transmissão feita pelo Facebook no dia 13 de outubro. O governo do PT, em 2010, doou 25 milhões de reais para a construção de um hospital na Palestina. Verdadeiro, mas... Bom, o que os registros públicos nos contam, Milton? No dia 20 de julho de 2010, o então presidente Lula sancionou a Lei 12.292. Essa lei autorizava uma doação realmente de 25 milhões para, vou abrir aspas, reconstrução de Gaza. O texto, e aí vem o mas aí da etiqueta, não cita hospital nem unidade médica. Consiste num repasse de recursos à Autoridade Nacional Palestina, e aí abro aspas de novo, em apoio à economia palestina.
Ainda vale ressaltar, Milton, para reforçar aí o nosso mar, que a sanção presidencial do Lula só aconteceu depois do projeto ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, do qual fazia parte o deputado Jair Bolsonaro, e do Senado. Só para ter um pouco da ideia da tramitação aí do projeto de lei, o Executivo enviou esse projeto à Câmara em fevereiro de 2009, a matéria ficou lá na Câmara até dezembro daquele ano, foi aprovada e enviada ao Senado. Em junho de 2010, depois de passar pelas comissões de Relações Exteriores e Assuntos Econômicos, entrou em pauta e foi, enfim, autorizada pelos senadores em votação nominal. A gente, de novo, procurou o Bolsonaro para comentar essa checagem e o deputado enviou para a gente uma reportagem cujo título era Lula doou através de decreto 25 milhões para a Palestina em região comandada por terroristas. Bom, a gente já provou, como vocês bem ouviram, que não foi através de decreto, teve uma tramitação legal, tanto na Câmara quanto no Senado. Outra frase aqui, quando o deputado se referiu ao Bolsa Família, disse Bolsonaro que Bolsa Família ninguém quer acabar, mas 1/3 do programa é fraude. Exagerado. Milton, em novembro do ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário suspendeu, sim, 1,1 milhão de bolsas do família, por fraude. Na época, isso equivalia não a 1/3, mas a 8% dos quase 14 milhões de beneficiários. Esse pente fino foi fruto aí de um levantamento feito pelo Ministério Público Federal e que tinha sido divulgado 6 meses antes. O que esse estudo conta? Ele analisou cuidadosamente todas as suspeitas de irregularidade que existiam no Bolsa Família entre 2013 e maio de 2016 e concluiu que dos 21 milhões de beneficiários do programa naquele período, 4%, e de novo, não 1/3, podiam ser considerados perfis suspeitos. Isso dava mais ou menos 909 mil beneficiários suspeitos. Então, como bem ponderei agora, os dois índices ficam bem longe do terço, citado pelo deputado Jair Bolsonaro. Aí a gente deu uma outra chance, fomos olhar os recursos, a partir do dinheiro. E a frase Bolsonaro continua sendo exagerada desse ponto de vista. Entre 2013 e maio de 2016, o Bolsa Família custou 86 bilhões de reais. E o total suspeito de fraude nesse mesmo período foi de 3,84 bilhões, aproximadamente 3,31 bilhões de reais. Desculpa, eu falei 3,84%, 3,31 bilhões de reais. Procuramos a assessoria de imprensa do Bolsonaro, eles enviaram para a gente uma imagem, uma foto, que remete a um estudo que foi publicado pelo governo federal em 20 de maio de 2014. Segundo esse levantamento, 75,4% dos beneficiários do programa Bolsa Família trabalhavam. Aí tem uma aspa no trecho do estudo, e eu vou abrir aqui porque esse outro lado do Bolsonaro é sempre bem importante, Milton. Esse estudo diz que, segundo o censo 2010, do IBGE, 75,4% dos beneficiários do Bolsa Família trabalham. Então, desde o lançamento do programa, 1,7 bilhões de brasileiros deixaram de receber o benefício por não precisar mais da ajuda do governo. Enfim, o outro lado dele ele é um pouco confuso. Ele aponta que 75% dos beneficiários trabalham, indicando que 25% não trabalham. E o fato de trabalhar ser fraude, enfim, para a agência Lupa não combinou muito bem. Mas damos aqui o outro lado, como sempre fazemos, Milton? Tá certo. Só para fechar aqui, então, essa checagem, a outra frase que a gente separou aqui, quando o deputado, numa entrevista concedida à Bloomberg, também no dia 13 de outubro, disse que eu posso considerar a privatização da Petrobras, mas seria uma das últimas empresas a ser privatizada. Contraditório. Pois tem uma contradição aí, viu, Milton? Em 2005, o deputado Jair Bolsonaro foi ao programa do Jô Soares na TV Globo e deu uma entrevista. Lá, o deputado era radicalmente contra as privatizações. Ele considerava, eu vou abrir aspas, barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, privatizar as telecomunicações e entregar as reservas petrolíferas para o capital externo. E a gente identificou aí essa contradição, já que o Bolsonaro já está abrindo aí a possibilidade de privatizar a Petrobras. Mais uma vez, procuramos o deputado Jair Bolsonaro, e ele, infelizmente, ainda não comentou essa nossa checagem, Milton. Tá certo, Cristina. Muito obrigado pelas informações de hoje, Cristina Tardag.